Tem mais gente entrando. Pessoal, se vocês puderem escrever aqui no chat, né, a permissão para a gente abrir a gravação e começar, eu agradeço. Pronto, então vamos iniciar, não é? Como eu falei, Cris está aqui nos bastidores, daqui a pouco ela volta, né? Então, boa tarde a todos e a todas. E hoje a nossa conversa é um pouco sobre ensino híbrido, né? Educação híbrida, como eu gosto de chamar e colocar, a gente vai falar sobre tudo isso. Apesar da gente já saber, não é? E eu tenho aqui, inclusive, na sala, várias pessoas que estudam isso, não só eu, né? Então, como eu falei lá no convite, é uma conversa aberta, né? Para a gente entender um pouquinho a teoria. E eu costumo dizer que cada vez que eu me aprofundo, que eu leio mais, né? Eu aprendo um pouco mais sobre essa forma, né? Nessa situação de ensino híbrido. Dora, boa tarde. Boa Então, como eu tarde, falei, é uma conversa. Então, vocês podem aí, inclusive, complementar, né? Porque a gente vai trabalhar essa parte inicial bem teórica, e aí vocês podem complementar, podem questionar, que também as pessoas vão me ajudar aí, né? Caso eu não saiba, né, alguma parte muito específica de alguma pergunta, por exemplo, tá? Então, a gente estuda, e como eu disse, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem aí a aprender sobre essa teoria. E a importância desse momento de hoje, principalmente para quem está entrando nessa pesquisa agora, é entender justamente essa parte mais teórica e a gente, no final, discutir até que ponto, tanto que eu coloquei 3 textos para vocês, 2 foram bem resumidos, né, inclusive trazendo um pouco da teoria, né, principalmente do livro, né, de Lilian Bassic e outros, né, então, eu trouxe aquela parte bem teórica, né, mas bem simples para vocês darem uma olhada, mas eu também trouxe um texto bem novo, agora de fevereiro, da Nova Escola, onde se debate que o ensino híbrido, por exemplo, não seria possível de acontecer no ensino remoto. E essa parte vai ficar para o final, justamente para a gente conversar e debater bastante sobre isso, né? Se a gente concorda, se a gente não concorda, se a gente tem outros questionamentos. E até mesmo nos grupos, né, que eu faço parte, teve questionamento essa semana sobre colocar ou não ensino híbrido numa disciplina lá no IF. E aí eu, como defensora da parte, né, de estudo meu, de teoria, eu me posicionei e tudo mais. E isso abre essa discussão muito gostosa da gente poder dizer eu concordo, eu discordo, eu acho que vai por esse caminho, né, eu acho que vai por outro. A escolha do livro didático agora, né, tem muito dessa parte do ensino híbrido, inclusive com a base nesse livro que eu vou falar hoje, um dos livros. Então, será que isso é positivo, é negativo? A gente está perdido ou não? Então, tudo isso a gente vai conversar um pouquinho hoje. Por isso que eu digo, é conversa, participem e podem interromper a qualquer momento, tá bom? Então, eu vou começar aqui a compartilhar a tela. Tá chegando aí. Pronto. Eu odeio quando acontece isso. Pronto. Vamos lá. Então, falando um pouco dessa parte de teoria, como eu falei, né, algumas pessoas precisam entender bem a teoria de base do ensino híbrido, né, eu chamo de educação híbrida, mas eu vou falar no final, mais perto do final, porque eu coloco mais educação e não ensino, mas a gente começa com esse livro aqui, são 2 livros que eu trago como livros base da teoria, todos 2 de 2015, e esse livro aqui, ele é baseado muito no contexto americano, né? Então, todo estudo, toda análise para chegar nessa teoria
foi, digamos assim, da realidade de ensino, né, da realidade de escola americana, mas que a gente, muita coisa consegue trazer para cá. Aí daqui a pouco eu trago um livro que realmente é da realidade mais do Brasil. Então, essa parte de teoria que eu vou ler, né, que eu vou colocar aqui em tela, é para a gente justamente pensar como o ensino híbrido se contextualiza, digamos assim. Então, o ensino híbrido ele tem suas raízes no ensino online. Né? Então, ele surge dessa questão do ensino online, da quebra de paradigmas, inclusive, dessa questão do presencial e do online. Então, o texto, né, se você for ler esse livro, realmente, página por página, você vai se encantar ainda mais, né? O meu encantamento veio de usar mesmo na prática, nos cursos de Cris, de Dora, mas quando você vai para a teoria, você realmente percebe que tem um embasamento, que tem todo um processo por trás do que eles falam, né? Então, ele diz o quê? Que busca-se unir o ensino online com a experiência da escola física tradicional. Então, prestem bem atenção nessas colocações, porque lá no final, quando eu trouxer aquele artigo de fevereiro desse ano, a gente vai debater justamente por conta dessa teoria, né? Quando ele vai colocar lá que a defesa dele de por que ele acha que o ensino híbrido não dá para ser contextualizado agora no ensino remoto, vem dentro dessa teoria que a gente está trabalhando agora. Então, o ensino híbrido ele é fundamentalmente diferente, né, dessa tendência ampla só de usar o quê? O equipamento tecnológico nas salas de aulas. Eu vou colocar lá uma lousa, então já é ensino híbrido. Eu vou mandar meu estudante entrar aí numa biblioteca virtual da vida e já é ensino híbrido, né? Então tem essa confusão, então é algo muito mais amplo, que envolve muito mais coisa do que isso, né? Então, é sim o ensino online, junto com a experiência da escola física tradicional, que a gente chama de escola física tradicional, por ter aquele método, né, que a gente chama, inclusive, de um método industrial de ensino, né, que é quando você coloca as bancas uma atrás da outra, o professor lá falando, né, então esse é a escola física tradicional que a gente chama, então seria a mistura desse presencial, dessa escola física tradicional, com o formato online. E aí, eles dizem, né, Horn e Staker, que o ensino híbrido é qualquer programa educacional formal, mais uma vez, no qual o estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho e ou o ritmo. Essa parte é bem importante da gente entender a questão de tempo, de lugar. Então, o estudante, ele passa, sim, a ser o protagonista nesse processo de aprendizagem, inclusive tendo essa questão de controle em algum desses elementos, ou de tempo, ou de lugar, e aí quando a gente for ver os modelos de ensino híbrido, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, né? Outro aspecto que eles trazem é que o estudante aprende, pelo menos em parte, em um local físico supervisionado longe de casa. Então, o que seria esse local físico supervisionado longe de casa? A escola, no nosso caso aqui, né? Então, é um curso, um local, a escola, como forma mais tradicional de ensino que a gente está trabalhando, que é um lugar supervisionado longe de casa. Então, ele tem que ter esse aspecto. E aí eu volto a dizer, essa parte teórica vai condicionar aquele artigo. Então, prestem bem atenção para chegar lá e Trevisani dizer que realmente não dá para fazer o ensino híbrido no ensino remoto. Por quê? Né? Então, será que a gente concorda totalmente com isso ou não? E a terceira característica que eles colocam é que as modalidades, ao longo do caminho de aprendizagem de cada estudante, em um curso ou uma matéria, estão conectadas para fornecer uma experiência de aprendizagem integrada. Então, não pode ser algo solto. Então, quando a gente diz, por exemplo, que o professor simplesmente mandou o estudante pesquisar numa biblioteca virtual, não quer dizer que é ensino híbrido só porque teve essa parte online. Ou então, quando eu coloco uma lousa digital dentro da minha sala de aula e coloco ali uma exposição que eu faria num quadro normal, né, branco, preto, né? Então isso também não quer dizer que é ensino híbrido. Então ensino híbrido vai além, né, de tudo isso, de simplesmente utilizar um recurso online, de simplesmente utilizar um recurso tecnológico. Então é um contexto, né, onde você tem a questão do ensino formal, algo que vai estar integrado, né, junto com os objetivos de aprendizagem, o estudante vai ser lá o protagonista no processo, então tem vários itens,
para compor essa teoria do ensino híbrido. E aí a gente entra nesse outro livro, esse, né, de contexto nacional, onde Bassic, Tanzineto e Trevisani, né, eles falam que o ensino híbrido é uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e atividades realizadas por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação. É uma das citações, digamos assim, de contextualizar e de dizer realmente o que seria ensino híbrido para eles, né? Então, ele já coloca aqui a questão das tecnologias, né? E a questão do presencial, né? Com atividades realizadas com essas tecnologias digitais. E aí eles complementam dizendo que o estudante tem contato com as informações antes de entrar em sala de aula. Essa parte aqui é muito parecida com o que a gente vê no modelo de sala de aula invertida, né? Então ele tem aquele momento, né, digamos assim, ter o contato com a matéria, com o conteúdo, né? E depois em sala, né, na parte presencial, vai acontecer esse apoio com o professor, tirar dúvida, aplicação daquilo que ele visualizou. Isso não obrigatoriamente tem que ser nessa ordem, tem que ser em casa, por exemplo, tem que ser antes da aula, e na aula você tem que ter. Isso aqui é uma situação de um dos modelos, principalmente, que eles trabalham. E aí a gente entra nesses modelos, lembrando que tanto neste livro, né, nacional quanto no contexto internacional, eles falam que esses modelos estão sempre em adaptação, né, eles estão sempre em movimento. Eles não são nada, digamos assim, estagnados e ditos como verdade absoluta e tem que ser daquele jeito. Mas eles traçam esses modelos de ensino híbrido diante de tudo isso que a gente viu e conversou agora. Algo que está inserido numa educação formal, né, no ensino mais tradicional, misturado com a questão do online. E o que eu acho bem interessante, antes de entrar nesses modelos, né, e ainda relacionando com as teorias que a gente visualizou aqui, é que eles colocam exemplos muito legais, né, que eu acredito que um dos textos também trouxe um pouquinho disso, quando ele fala dos paradigmas, dessa questão do online, do presencial e do termo híbrido, né, do blended, do misturado. Então, por que isso? Por que o ensino híbrido? Por que essa abordagem? Por que essa teoria? E aí eles colocam que estamos passando por um processo híbrido, né? E daqui a pouco a gente vai entender melhor em outras situações que eu coloco aqui de teoria. Nesse processo híbrido que eles colocam vários exemplos. Fábricas de carros, né? Locadoras, né? Eles colocam também o banco como exemplo, né? Que você tem o quê? Você tem aquele momento híbrido que a gente está vivenciando, onde a gente tem um aplicativo do banco, que a gente já faz muita coisa, mas aí a gente ainda tem o banco físico para ir lá e resolver outras situações. Ou mesmo quem não consegue fazer no online, vai lá no presencial e resolve, né? E até eu converso muito com meu irmão, que trabalha em banco, e ele diz, vai chegar um momento, não é, em que vai se ter somente essa questão do online, que basicamente você vai resolver quase tudo aí. Então, esse momento híbrido também acontece nesse contexto, nessa teoria que a gente está trabalhando. É o híbrido, é a mistura do presencial com o online. Onde a gente vê que essa quebra ou não do paradigma como um todo, né, se vai acontecer realmente a quebra total e ficar totalmente online ou não, lembre-se que a gente trata de cursos e de disciplinas e de escolas no formato tradicional, no formato que ainda temos, principalmente nacionalmente, muito focado no presencial, na escola física, né? Então, é aí que surge esse ensino híbrido. Aí vamos adiante. Nos modelos que nós temos, né, que são 4, é o modelo de rotação, modelo flex, modelo à la carte e modelo virtual enriquecido, onde alguns desses modelos, quando a gente vai tentar entender, por mais que eu estude, às vezes, né, fica até aquelas dúvidas com a gente mesmo, será que é flex, será que é à la carte? Tem um detalhe ou outro que diferencia, né, esses modelos aqui. Então, modelo de rotação é o que a gente costuma dizer, e nas minhas formações de ensino híbrido, eu sempre digo que é o que a gente mais usa, e aí estudando a teoria, você entende por que a gente mais usa, né, no contexto brasileiro principalmente,
Por quê? Então, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, quando eu falar mais especificamente desses modelos. Então, tem os modelos de rotação, o modelo flex, o à la carte e o virtual enriquecido, que são modelos mais avançados, já partindo mais para o online, né? E aí a gente percebe que no Brasil ainda há uma barreira muito grande se chegar nesses modelos, né? Mas vamos entender melhor cada um deles. Então, o modelo de rotação é aquele que é o revezamento de atividades dentro das disciplinas ou modalidades e que pelo menos uma das atividades precisa ser realizada online. Então, como eu falei, sempre essa questão, né, foquem de que a gente está falando de um ensino presencial, tradicional, então a escola, espaço físico, e aí uma das atividades, pelo menos, que você propor ali, vai ser online. Em um momento ali da atividade, dentro dos modelos de rotação que a gente vai ver, algo vai acontecer de forma online, certo? E aí é o revezamento. Pode ser revezamento de locais, que a gente vai ver, não é, de grupos, né, de estações, né, revezamento de local mesmo, né, de salas, né, ou revezamento mesmo, que é o que a gente chama da sala de aula invertida, revezamento mesmo de ações, né, o que o estudante vai fazer em casa, o que o estudante vai fazer na sala, por exemplo. O modelo flex, né, que é o ensino mais online, com cronograma fluido, individualmente personalizado e uma lista a ser cumprida. E aí, nesse modelo flex, você percebe que o estudante ele vai estar mais voltado para o ensino online, ele tem sim a base presencial, o espaço físico para ir, mas ele tem uma lista que é personalizada pelo professor, de acordo, né, também com o professor, para que ele siga de acordo com sua, digamos assim, com a análise que o professor fez, junto com o estudante, de como ele pode caminhar para aquilo ou não. E aí, os primeiros estudos de Hornstetter, lá falando de algumas situações dos Estados Unidos, eles colocam um exemplo em que os estudantes tinham uma lista para ser desenvolvida no final de cada dia, né, de estudo, e aí eles tinham uma lista individualizada de acordo com o que eles avançavam. Então, alguns tinham as listas de um jeito, outros de outra, porque dependia muito de como eles iam avançando na disciplina, na matéria, e assim por diante. O à la carte, né, que é o terceiro modelo, o estudante ele é responsável por sua organização. Ele é totalmente online, mas ele vai ter também a parceria e o apoio do professor, podendo, inclusive, ir lá no ambiente, né, físico, tirar alguma dúvida, ou mesmo de forma online. Mas o ideal é que se faça o à la carte de uma forma mais online possível, inclusive o atendimento do professor é feito de forma online. E aí ele é responsável por sua organização, e a diferença do flex é que o flex, o professor ainda está ali com o estudante, percebendo muito como está o andamento do estudante, para passar essas listas, digamos assim. Já no à la carte, o estudante, de acordo com seus objetivos, né, em comum acordo também com o professor, é que vai organizar o seu processo, digamos assim, de aprendizagem. E o virtual enriquecido, né, é o mais difícil de todos que a gente vê na situação aqui do país, porque é escolar, né, institucional. Então, é uma experiência vivenciada por toda a escola, né? E aí ele tem uma parte presencial, uma parte online, onde o estudante pode ir uma vez por semana, uma vez por mês, presencialmente, mas que ele tem também uma grande maioria online, né? Então, toda a escola, todas as disciplinas vivenciam esse processo aí do virtual enriquecido. Alguém quer, por enquanto, surgiu alguma coisa? Eu não estou vendo o chat, tá, pessoal? Eu estou seguindo aqui, eu não sei se Cris já voltou, mas se alguém quiser abrir o microfone. Já voltei. Tá, pronto. Então, Cris já está aí. Se alguém quiser abrir o microfone para perguntar também, pode abrir, tá? Ou para acrescentar também. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho, é Carol. Certo. Oi, Carol. Uma coisa, a primeira ideia que a gente tem quando fala de ensino híbrido é exatamente o fato de a gente mesclar, né, de fazer o blended do presencial com o online. Quando você me explica que o à la carte ele é 100% online, onde é que eu enxergo o híbrido dele? Porque todos esses formatos têm o apoio daquele local, digamos assim, físico. Por mais que seja um programa mais vivenciado, digamos assim, de forma online, ele tem a parte física. Se alguém conseguir também acrescentar algo, né, como eu disse, esses modelos eles são bem parecidos,
É o virtual enriquecido, não? Que toda escola trabalha online, Carol. Não, mas o à la carte também, ele é mais online. O à la Inclusive o carte atendimento do não educador. Quando seriam as você vai ler, disciplinas online, não? Tipo, existe a escola presencial, mas a disciplina que não é ofertada na escola, ela vai ser ofertada à la carte. Aí não necessariamente vai ser o mesmo professor, né? Pode ser outros professores, outra escola que vai ofertar essas disciplinas. isso. Isso, eu acho que também está um pouco assim, que eu tinha até anotado, que pelo menos um curso é feito 100% online. Eu acho Isso. que é assim, o fato de um curso de todo, um é ofertado 100%. Eu acho que talvez seja o 100% a que você se refere, Bel. Não é isso? Isso. Deu para esclarecer? Mais alguém quer complementar? Eu quero falar um pouquinho também, Bel. Na realidade, né? Eu acho que a gente tem. Eu acho que talvez você vai avançar nisso ainda e eu posso estar me precipitando, mas na realidade a gente tem um entendimento hoje, né, sobre as aulas remotas serem híbridas, não serem híbridas, né? Toda essa confusão. Eu acho que o início dessa confusão começa com o significado das palavras, né? Quando você pega o blended é misturado. Então você não tem uma coisa separada da outra, ou seja, você tem uma coisa separada da outra. Em um momento eu estou num canto, outro momento eu estou no outro. Isso é o blended. No híbrido não. O que é o híbrido de acordo com o próprio significado da palavra? É uma nova coisa que surgiu da junção de outras duas, ou de três, ou de quatro. Então não tem um limite do que vai juntar para dar esse novo, né? Então, por exemplo, na genética é o cruzamento de duas ou três raças diferentes que nasce uma nova raça. Quando você vai para a linguística, é uma palavra que ela é derivada de outras duas ou três. Então, o híbrido ele é uma coisa única, mas que ele originou-se de duas outras coisas no mínimo. E o blended não. O blended ele está misturado, né? Então, eu acho que esse entendimento da palavra é que pode ter dificultado muita gente hoje ter esse entendimento do que é híbrido, o que não é. Quando é híbrido, né? Se é híbrido, né? Eu acho que caminha um pouquinho por aí, né? Começar por esse entendimento das palavras. Uma coisa, na minha qualificação, a professora Lilian fez parte da banca, né? E a professora Lilian, ela falou muito nesse quesito de trazer para dentro da discussão a questão do blended, né? O professor Marcelo Sabatini, que também fez parte da banca, ele também reforçou muito isso, trazer mais a questão do conceito blended do que do conceito híbrido para dentro dessa discussão teórica, né? Principalmente na análise dos resultados. Eu, depois da pandemia, eu tenho muito visto assim. A gente tinha um momento presencial virtual, então aí eu tinha um conceito de híbrido ou blended, né? Hoje, no remoto, eu estou 100% remoto. Mas eu não estou 100% remoto com o professor. Eu tenho um momento com o professor, eu tenho um momento sem o professor. Então, na minha concepção hoje, eu vejo que caminha para o conceito tem uma outra vertente sendo assim, um momento do estudante com o professor, um momento do estudante sem o professor. Ou, como Lilian colocou também em um dos textos dela, um momento onde eu tenho o suporte do professor e estudo coletivamente, outro momento onde eu não tenho o suporte direto do professor, eu tenho indireto, porque tem um material que foi separado ou preparado, ou uma atividade que foi elaborada pelo professor, então eu tenho o professor indiretamente, mas eu não tenho a coletividade, eu estou sozinho, onde eu ali estou fazendo o meu aprofundamento, ou teórico, ou assistindo um vídeo, como é no caso da aula invertida, ou desenvolvendo de fato uma atividade, né? Então, eu acho que hoje a gente caminha para um outro cenário que também se confunde com esse atual, né? Que é um cenário onde eu tenho um momento com a presença do professor e dos outros colegas, e um momento sem a presença real desse professor e dos outros colegas, sabe? Mas a gente tem muita coisa ainda para discutir. E quando a gente busca, complementando o que a Hernandes falou, quando a gente vai buscar uma teoria já mais, digamos assim, atualizada, não é? Ou algo que já modifique um pouco isso tudo que a gente tem visto na teoria mais básica, e que traz essa discussão desse artigo, inclusive, a gente percebe que já tem muita coisa aí para se atualizar, para se, né? Não tem um livro, digamos assim, eu não encontrei, pelo menos na minha busca, um livro já mais atualizado para falar, né, dessa mistura. Eu achei, inclusive, que quando eles fizeram essa parte teórica, eles puxaram muito com o significado das palavras, mas eles foram muito rígidos, inclusive na resposta desse artigo, dizendo que para ser híbrido teria que ter o presencial,
no modelo, né, de uma escola física ali que você teria que estar lá, e o modelo online, que tem que ser esses dois, e tira aí o contexto do blended, né, que você acabou de falar, porque aí você fecha somente na mistura de duas coisas, e que tem que ser aquilo, né, mas a gente vai falar mais sobre isso, vocês vão discutir mais sobre essa questão. Valeu, Hernandes. E lembrando que Hernandes trabalha num contexto aí, que eu não saberia nem classificar, né, Hernandes, se fosse dizer, porque é mais metodologia ativa, que é outra discussão que eu tive esses dias com Marina, que o quanto está avançando essa coisa, né? Hoje em dia já são metodologias, tem metodologias que são ativas, tem as ágeis, que eu estava até dando estudada também esses dias, que são 4 tipos que eles dizem agora de metodologias, né? Algumas mais voltadas para a instituição educacional, outras, né, para a educação que a gente chama de uma educação administrativa, digamos assim, não é, de empresas e tudo mais. Então é bem interessante o quanto isso tem avançado e o quanto é importante essa discussão, ver a base teórica, né, ver o sentido das palavras e chegar, inclusive, a estudar isso e avançar, né, nessas proposições aí. Quando eu chego no modelo de rotação, né, o modelo de rotação ele se subdivide em mais 4. Então, como a gente falou aqui, a rotação é quando tem um revezamento de atividades, ou dentro da disciplina, ou por modalidades, e que pelo menos uma atividade seja realizada de forma online. E aí você tem a rotação por estações, onde o revezamento acontece em estações, dentro da própria sala de aula. Então, vou trazer de novo esse contexto de uma teoria que foi feita em 2015, né? Que a gente lê essa teoria de 2015 e que não existia, lógico, essa atuação que a gente tem agora do remoto. Então, a sala de aula física, né? Então, você tem na sala de aula física estações que você faz e o estudante vai rotacionar dentro daqueles temas ou daquelas estações que você faz. E aí, pelo menos uma das estações tem que ter algo de pesquisa ou de envolvimento online. O laboratório rotacional, inclusive, quando você vai para os livros e para a teoria, eles usam ainda como laboratório rotacional normalmente 2 espaços, que seria só a sala de aula e um laboratório de informática, por exemplo, e a gente sabe que isso já pode avançar, né? Pode ter outros espaços também, mas digamos que seja nesse formato da teoria de 2015, seria a sala de aula como um dos ambientes e uma sala de informática com os computadores em outro ambiente. Então, na sala de aula, eles fariam ali uma pesquisa no livro, ou uma atividade ali, não é, mais do presencial mesmo, sem usar recurso, e aí, quando ele vai para o laboratório, o outro grupo está no laboratório, está utilizando o recurso online, aí eles trocam. Então, tem tudo isso, né, de 2015 para cá, que a gente já pode avançar, até porque o próprio laboratório rotacional pode ser uma área livre, onde o estudante vai usar o seu celular como recurso tecnológico para o uso online, por exemplo, né? Então, tem tudo isso de mudança de lá para cá. A sala de aula invertida, né, onde a rotação, digamos assim, acontece na própria ação, o estudante em casa, ele vai ter o conteúdo para estudar, né, a parte teórica, o conteúdo, né, em vídeo, em PDF, em seja que for o formato, e em sala de aula ele vai ter um momento de discussão, de partilha, de tirar dúvida, de interação, e assim por diante. E a rotação individual, que ela é muito parecida, inclusive, aí é quando entra aquelas, né, dúvidas todas, a rotação individual, que é muito parecida com o modelo flex, o estudante ele tem uma lista a ser seguida, né, essa lista vai contemplar o que ele vai fazer em formato online, em formato presencial, em locais, então a lista é personalizada, digamos assim, mas sem esquecer que esses modelos, eles são os modelos em que o estudante vai ter um acompanhamento mais direto e que uma das atividades ou um dos modelos, uma das partes é online, mas que tem muito do presencial ainda. Essa seria a diferença de uma rotação individual para um modelo flex, onde aqui o ensino online já é mais ativo, né? E aí o estudante tem uma personificação, tem uma personalização e uma lista a ser cumprida de acordo com que ele vai avançando, né? Já que é como se fosse digamos, um modelo mais avançado de rotação que a gente trabalha em sala, só que a gente vai personalizar mais aquele ensino do estudante. Então, alguns, por exemplo, em inglês, que são mais avançados na língua, eles vão ali ter um tipo de lista, um tipo de caminho,
não é? E outros que já são do inglês mais básico, você já vai dar outra lista, outro caminho, e aí você vai acompanhando aquilo ali, certo? Então, seria a rotação individual. E aí, quando a gente vem para essa questão da inovação e de muito dessa questão do híbrido, até mesmo do conceito e tudo mais, eles falam, né, principalmente Hornstetter, nessa quebra de paradigma ou não, de uma inovação, e aí eles fazem um contexto que eu também dou a dica de ler, né, alguns livros que a gente vai propor, inclusive depois, para saber o que realmente seria digamos, o sentido de inovação. Inovação não tem somente um significado dentro desse estudo todo que a gente faz de tecnologia e tudo mais. Então, ele coloca como inovação sustentada híbrida, que ele chama de zona híbrida, é quando promete melhorias para as salas de aulas tradicionais, mas não tem uma ruptura. Então, continua esse híbrido de mistura, a sala de aula tradicional com o modelo online, né, que é o que a gente falou do banco. Então, os bancos continuam com os aplicativos, com aquela questão de você fazer movimentações de forma online, mas tem ainda o espaço físico, né, para ser trabalhado. Então, seria o que eles chamariam de uma inovação sustentada híbrida. Já o modelo disruptivo, como o próprio nome diz, passaria, não é, de um paradigma a outro, ou seja, iria realmente romper com aquele meio termo, digamos assim. E aí são características de disrupção pura, né, não provocam ruptura na escola, mas ensina a realidade tradicional dentro da escola. Então, é quando a gente vê a divisão que eles fazem, quando eles dizem que a maioria dos modelos de rotação entram nessa zona híbrida, né, que são rotação por estações, laboratório rotacional e sala de aula invertida, que são aqueles que a gente mais dá como exemplo de uso e de realidade para a nossa situação atual, como né, ensino tradicional e o online junto. E ele coloca aqui o quarto modelo de rotação, junto com os modelos Flex, à la carte e o virtual enriquecido, como disruptivos, porque aí realmente modificam aquele contexto que a gente está adaptado a ver do ensino tradicional do professor ainda ali com os estudantes, digamos assim, planejando e coordenando junto com o estudante esse ensino misturado, né, digamos assim, do híbrido, certo? Que acontece aqui. Aqui já há quebra, né, inclusive com modelos que são totalmente online, basicamente, né? Então, seria esse o estudo que eles fazem, que quanto mais você lê, mais você precisa estudar. E aí eu lembro quando eu fiz a disciplina de Dori Marcos, né, sobre metodologias ativas, em que eles chegaram para a gente no meio de uma praça, e aí eles perguntaram o que era inovação. E aí eu lembro de uma bronca que a gente levou, porque a gente foi falar de inovação de uma forma bem superficial, inovar é somente modificar, é somente. E eles deram aquela bronca, né? Vocês não estão estudando teoria, vocês não estão percebendo o quanto é importante para essa área e tudo mais. Então, o quanto é importante. Eita, essa bronca foi lá, porque não fui eu que dei, não. Ficou gravado, foi mais Marcos. Eu lembro como hoje, a gente saiu tão desanimado. Mas eu ratifiquei a fala dele, mas não a bronca, viu? Porque realmente a gente percebe o quanto é importante. E a gente fala, a gente vai falando, vai estudando, e às vezes a gente fala até de maneira superficial, não aprofunda, né? Isso também deixa lacunas para as pessoas que vão escutar aquilo que a gente vai falar, né? Quando a gente está dando uma palestra, quando a gente está, né, ali como pessoa aqui. Até quando eu vi o artigo, eu disse, pronto, será que eu estava fazendo errado? Né? Isso tudo que a gente dá essas palestras, dá essas formações, e aí quando falou aquilo, eu disse, nossa, eu estou dizendo que o ensino híbrido pode no ensino remoto e não pode, e aí foi que eu falei de errado. Mas aí quando a gente for conversar daqui a pouco, vocês vão ver. Mas só para falar o quanto é importante a gente observar a teoria, porque mesmo que isso tenha evoluído, mas ela tem essa base, e a gente não pode se perder dessa base. Quando eu entro no livro novo, que foi até Marina que me indicou, que eu vou indicar para vocês depois, que fala sobre metodologias ativas, né, e aí fala desses 4 tipos de metodologias, eles falam também de inovação, o que é a inovação. Eles falam dessa questão de ruptura ou não, né, dessa inovação sustentada, o que é,
né? Como entender isso, né? Então, por que se chama de sustentada? E, assim, eu acho muito importante a gente perceber essa teoria. Oi. Ô, Bel, eu vim aqui pegar um cafezinho, viu? Depois que eu estou com a câmera desligada, mas deixa. Eu acho importante muito a gente considerar, assim, a base, né? A gente dizer, vem daí, mas a gente não pode ficar nela, né? A gente pode ampliar, a gente pode inovar, a gente pode, né, rever as bases, criticar, agora sempre com argumentos, né? Argumentos que são produzidos empiricamente, mas que passam a ser teorizados quando você tem os dados para justificar essa nova visão, né? Então, por isso que a gente está sempre nessa retroalimentação da teoria e da prática, porque se a gente fica só na teoria, a gente não sai dali, né? E se a gente fica só na prática, a gente também não sabe o que está fazendo, ou às vezes, né, faz um bom trabalho, mas a gente não sabe por que aquilo aconteceu, como é que aquilo, né, pode ser melhorado ou modificado, etc. E por isso que é importante, quando você diz assim, ter muita clareza, ter muito domínio dessa base, né, dessa fundamentação, porque quando eu ponho em prática, eu analiso, reflito sobre aquilo, eu como é que se diz, crio as minhas próprias inferências, né? Eu posso argumentar e dizer, não é só isso, é isso, mas é também isso, né? Então, aí a gente tem condições de ir ampliando essas perspectivas. Eu acho que já foi o tempo que a gente disse assim, o autor fulano, ele é o bambambam e eu não posso contradizer ele. Não, a gente tem que, né, agora, para contradizer, para ampliar, para refutar, né, a gente tem que ter dados empíricos em que a gente analise, aprofunde, faça inferências e argumente em cima daquilo. É como você falou, né? Era Isso isso. mesmo. E, assim, não, desculpa, olha para isso, Dora. Eu já ia completar dizendo, porque tudo isso que a gente está conversando hoje, né, são para grupos de pesquisa. A gente abriu para algumas pessoas hoje, né? Eu não sei se chegou o convite, porque a gente fez muito em cima da hora mesmo, mas o objetivo era esse mesmo, só para quem tivesse esse interesse. E está sendo gravado, a gente vai colocar link depois, mas é uma conversa voltada para pesquisa, para grupos de pesquisa principalmente. E o quanto é importante essas falas, né? E essa fala de Dora, para vocês entenderem o quanto é importante tudo isso que a gente está discutindo aqui. Porque, como diz, existe a base teórica e daí você vai justamente fazer pesquisa, né? Você vai justamente fazer essa roda andar. Então, por isso que a gente, né, traz essa importância para vocês e a gente fez questão de não apresentar aquela coisa já de hoje, de como eu utilizo, de como você utiliza, mas de trazer a base e dizer, eu estou utilizando assim por isso, eu acho que é assim por aquilo, eu concordo ou não com essa fala, por isso e aquilo, né? Então, você tem uma justificativa. Perfeito. Então, aqui deu para entender, não é? Essa parte, claro, é uma parte de teoria, como eu falei, que vale a pena dar uma aprofundada. Eu acho que essa parte de inovação, do disruptivo ou não, é interessante da gente sempre estudar. E eu gosto de trazer muito essa fala aqui, porque aí já entra no sentido mais amplo, né? E da palavra educação, né? Quando a gente fala muito do ensino, a gente vê muito essa preocupação inclusive, dos traços tradicionais da escola tradicional, né, da questão do ensino mesmo, como proposta de pedagógica, de ensino e tudo mais. Quando eu abro o termo para educação, essa frase resume um pouco do que a gente acredita, que aí eles dizem assim, né, que é Bassic e Morin. Falar em educação híbrida significa partir do pressuposto de que não há uma única forma de aprender, e, por consequência, não há uma única forma de ensinar. Existem diferentes maneiras de aprender e ensinar. O trabalho colaborativo pode estar aliado ao uso das tecnologias digitais e propiciar momentos de aprendizagem e troca que ultrapassam as barreiras da sala de aula.
Aprender com os pares torna-se ainda mais significativo quando há um objetivo comum a ser alcançado pelo grupo, que aí complementa muito também do que Hernandes fez na fala dele, de complementar aquela, né, o sentido das palavras e de dizer dessa parte de aprendizagem, dessa parte de você poder fazer isso com o professor, sozinho, de forma colaborativa com os estudantes, e o quanto esse termo se amplifica quando a gente pensa nesse contexto macro, né, nesse contexto maior de educação, né, como um todo. E aí, quando eles falam muito daquela parte de personalização, né, do estudante, dos estilos de aprendizagem, às vezes que a gente fala muito, a gente traz esse contexto do híbrido, dessa mistura, né, de online e de presencial, numa teoria, como eu falei, de 2015, que trata muito da escola física junto com a questão do online, a gente percebe o quanto é importante a gente buscar essa parte do estudante, né? Tentar fazer algo, né, que chegue próximo dos níveis, das situações mais individuais do estudante, o quanto isso é importante nesse contexto de ensino híbrido, né? Daqui a pouco eu passo para as outras partes, mas o estudo, quando começa, né, eu comecei a colocar a sala de aula invertida lá em 2018, 2019, eu comecei com uma turma só, e a gente, quando começa, a gente ainda não tem uma forma, né, um formato, uma fórmula de como você vai fazer uma pesquisa para saber, pelo menos, como cada estudante. Então, para a gente chegar naquela parte da rotação individual, por exemplo, que já é considerada por eles disruptiva, é um processo complicado. E eles mesmos colocam, né, que são com turmas, a gente tem trabalhado com realidades de turmas de 30 estudantes, né? E aí, quando a gente vem agora, eu estou com turmas de 48 estudantes, turmas, então não é uma só, né? Então, realmente, tem todo um contexto por trás que a gente não pode simplesmente dizer eu vou usar, eu posso usar, eu vou usar de qualquer jeito, que é muita discussão que a gente vai ter daqui a pouquinho. Mas só para entenderem mais ou menos algumas coisas que a gente faz que leva a esse caminho, né? Que são coisas que eu fiz lá atrás, mas que realmente modificam um pouquinho o que a gente trabalha, eu sempre faço as avaliações, né, eu faço um diagnóstico, né, que aqui é o primeiro diagnóstico que eu fiz, que foi uma turma de radiologia, que depois já se transformou em artigo aí para sair. E aí, coisas que eu pergunto de língua inglesa, mas que modificam um pouco como eu vou trabalhar com eles na sala de aula invertida. Então, quando eu pergunto se já estudou inglês em curso ou em casa, ou seja, fora do ambiente escolar normal, né, convencional, quando eu pergunto o nível que eles se consideram de inglês, e aí eu tenho uma turma como essa, que eu tenho metade da turma de nível básico, que eles se colocam com esse nível básico, e aí eu chego em outra turma que eu tenho a realidade de mais de 50% entre pré-intermediário e avançado, então o material que eu vou trabalhar com uma turma dessa é diferente do material que eu vou trabalhar com uma turma aqui. E aí, por mais que eu não personalize, digamos, cada estudante ainda, mas a gente tenta, né, chegar em caminhos que a gente vai personalizando o modelo, o estilo que você manda, se é texto, somente texto, se você manda texto, manda podcast e manda um vídeo, se você diversifica ou não. E aí eu pergunto sobre tecnologia, pergunto a eles, aqui eles disseram nessa turma de radiologia que gostam da ideia 100%, acha que é importante ter a disciplina de inglês instrumental. Eles acham que a habilidade de inglês principal nessa disciplina seria a leitura, 100%. Então, eu tenho respostas aqui que vão levar a uma estruturação, né, de curso, de disciplina, de material, de acordo com esse, né, feedback que eu busquei. São esses, digamos assim, aspectos diferentes que o ensino híbrido, né, tem, assim como metodologia ativa, né, a gente tem que deixar o estudante ali nesse processo principal. Então, tudo que eu vou fazer de objetivos vai diante dessa preparação que eu fiz, que não quer dizer que é um formulário, isso aqui eu fiz em 2018, eu estava começando a estudar, inclusive, ensino híbrido, não quer dizer que é o ideal, mas é só para ter uma ideia dos caminhos que a gente tem que percorrer,
lembrando que isso aqui se transforma depois em pesquisa, e aí vem tudo aquilo que a gente comentou e que Dora completou. Eu pego a teoria e aí eu vou trabalhar em cima desses aspectos, né, fundamentalizando e tudo mais, e chegando ao que eu tenho como modelo, ao que eu, né, já cheguei ali como discussão, para aquilo que eu estou trabalhando. Então, só para mostrar um pouquinho a vocês, tem gente também que tem essa dúvida de como trabalhar, por exemplo, aqui é o formulário, né, o Google Forms, mas tem outros, até melhores, para a questão de pesquisa, que vocês podem trabalhar e já se transforma automaticamente tanto na base para o que você vai trabalhar em ensino híbrido, em metodologia ativa, mas também se transforma em pesquisa depois que você vai, né, mostrar realmente como você trabalhou, que passo a passo e de que modo você fez aquilo ali. Bem, e aí a gente entra nesse processo de discussão, né, que eu acho que é o mais importante. Eu não sei se todo mundo chegou a ler, mas eu acho que essa base, né, de teoria que a gente falou vai levar ao que a gente vai produzir a partir de agora em pesquisa, né, em ensino híbrido, se eu vou escolher ou não essa fonte, né, para minha pesquisa. E aí eu trouxe justamente essa entrevista, que é um dos autores do livro Verdinho, né, que a gente falou, que é o Nacional, e que na entrevista ele colocou que não tem como implementar ensino híbrido em aula remota. Esse era o título que pegaram na revista, né? Lembrando que é uma revista, então isso aqui é algo, né, que tem a parte jornalística por trás. Então, para chamar a atenção, colocaram essa citação dele aqui: não tem como implementar ensino híbrido em aula remota. E aí eu pergunto a vocês, né, você concorda ou não? O que é que vocês acham aí dessa situação diante do que a gente já discutiu? Por que será que ele disse isso? Será que alguém leu aí, né, o artigo? Concorda ou discorda? Então é hora da gente falar, tirar dúvidas. Então, a gente vai trazer esse tema, mas você pode fazer perguntas ou questionamentos ou dizer, olha, eu concordo, eu acho que o ensino híbrido não deve nem entrar, né, por exemplo, aí na discussão dos livros, né, didáticos que o governo está colocando, que tem aí algo que tem no livro Verdinho, que é do projeto de vida, né, que eles falam muito sobre o projeto de vida, e aí, será que eu concordo, eu discordo? Então, eu queria trazer essa discussão, porque é daí que surgem aí esses questionamentos, que surge aí a pesquisa, né? Então, vamos para o nosso contexto agora educacional, com a voz vocês. Vamos lá, vou sair daqui, vou voltar a tela para a gente. Você lança polêmica, né? Aí agora é conosco. É isso aí. Quem começa? Quem leu o artigo ou não, concorda com algumas, né? Ele fala do ensino infantil, tem uma pergunta voltada para a questão do ensino infantil, tem a pergunta voltada mesmo para a questão do ensino híbrido e no ensino remoto, que ele diz que não seria possível, mas ele contextualiza, ele vai dizer por que você concorda ou não, né? Então, e aí? Quem leu, quem não leu? Eu sei que tem gente que não leu, né? Mas era bem importante ler porque é algo que a gente está vivenciando, mas digam aí. Então, eu achei bem interessante a proposta do texto, porque minha filha está vivenciando esse... Minha filha está no ensino fundamental, né? Então, 2020 foi aquele ano em que as escolas tiveram que tentar se adaptar, porque eu nem sei se adaptaram à realidade, enfim. E eu me lembro muito de ter visto um vídeo da escola em que ela estuda, da direção dizendo assim, olha, nós implantamos o ensino híbrido, e olha que eu nem estudava ainda, não estava nem tendo acesso ainda às leituras, e aquilo me incomodou absurdamente, porque eu falei, gente, esse povo está enrolando com esse discurso, né? Mas dito e feito, porque o que ele aponta, o Trevisan aponta, que diz assim, que os modelos de ensino híbrido, ele pressupõe que existam aulas presenciais, que não é o fato de você de ter uma turma que está lá no presencial e tem uma câmera aqui filmando e passando por uma galerinha que está em casa, isso não é ensino híbrido, né? Então, assim, é o que está acontecendo em grande parte, né? Tirando o fato de que a partir de amanhã estarão todos em casa durante 10 dias, no caso de Pernambuco, né? Mas, assim, até então, por exemplo, até hoje, minha filha estava, uma parte da turma dela na escola, outra parte em casa, assistindo online, nesse esquema, né? Um professor dando aula para uma turma X e outro professor lá no presencial. Então, ele aponta isso. Ensino híbrido não é isso. Ensino híbrido pressupõe que existam atividades no modo presencial.
e atividades que sejam construídas de forma integrada, assim, atividades que tenham uma finalidade, atividades que sejam pensadas com uma finalidade, né? Ou seja, aquilo que é pensado para o online, pensado para o presencial, eles são construídos de forma integrada. Eles têm um começo, meio e fim, porque eles têm um objetivo a ser alcançado, né? Então, eu achei bem interessante isso, porque a vontade que deu foi de pegar o PDF e mandar por e-mail para a direção da escola loucamente, dizer, toma aí, ó, é isso aí que eu estou falando. Mas a maioria das escolas hoje dizem que trabalham, né, com ensino híbrido, somente porque estão ofertando aí essa modalidade semipresencial, digamos assim, né? Eles ofertam sim um sistema híbrido, né? Mas que seja o ensino híbrido aí, talvez um professor consiga, mas normalmente não é a realidade de toda a instituição. Quem mais? Quem mais quer Eu tô furando comentar? fila, né? Que eu vi agora as mãozinhas Não, é levantadas. assim mesmo. Não tem esse negócio de ter que levantar muito a mão, não, mas vamos lá. Quem foi que levantou primeiro? Eu nem vi. Tem Dora e tem Hernandes e tem Denise. Vai, Hernandes, então. Vai, Hernandes, depois Dora e depois Denise. Então tá bom. Então tá bom. Bem, na realidade, assim, né? Eu acho que é bem complexo essa avaliação, porque a gente tem que ponderar alguns pontos, né? Volto de novo para o conceito da palavra híbrida, né? Quando você pega um carro que o pessoal chama de híbrido, né? Porque ele pega energia, pega álcool e pega gasolina, ele não é híbrido. Híbrido, ele tem que usar simultaneamente tudo. E ele não usa simultaneamente. Ou ele está na gasolina, ou ele está no álcool, ou ele está na eletricidade. Então, ele não é híbrido. A mesma coisa com a escola. Quando você tem um pedaço presencial e um pedaço à distância, isso não é híbrido. Porque para ser híbrido, a mesma pessoa tem que vivenciar os dois cenários simultaneamente e como já foi bem colocado, né? Com uma finalidade pedagógica que tenha aí uma integração na aprendizagem do estudante. Então tem que ter uma aprendizagem integrando tudo, né? E aí, sim, seria um híbrido. É possível fazer remoto? No meu ponto de vista, sim. Agora, requer um planejamento pedagógico próprio para isso, requer uma estruturação própria para isso, para que seja tudo intencional e não jogado como está, né? Pelo menos é a maneira que eu enxergo. E o exemplo que Carol colocou, ele foi até bonzinho, a escola foi até boazinha com os professores, né? Um professor no presencial, outro no online. O que eu estou vendo muito e que as escolas estão divulgando com orgulho é botar uma câmera na sala de aula presencial, bem na cara do professor. Muitas vezes não fica ninguém, nem para levar assim, né? Dar um foco, dar um zoom, deixa lá a câmera no coitado. Ele ainda tem que prestar atenção em quem está, né, ali no presencial e ficar tentando fazer a aula também para quem está online. Mas isso é o ensino híbrido. E realmente postam com muito orgulho essas fotos na internet. Acho que deviam levar um processo. Isso, eu estava, desculpa, conversando com as meninas ontem sobre isso. É o que eu estou chamando de ensino simultâneo, na verdade. Não é ensino híbrido. Olha, Hernandes, eu vou copiar o seu exemplo do carro, viu? Pode se preparar que agora. Mas eu prometo que eu vou fazer referência. Eu achei perfeita essa analogia que você fez. Mas veja, quando a gente vê, então, nesse processo que os professores estão online, né? Eles estão dando aula para os alunos que estão em casa e para os alunos que estão na sala. Eles não estão fazendo a mesma coisa, então quer dizer que eles, nessa analogia de Hernandes, eles estão online, eles estão híbridos, né? Os professores estão híbridos, porque eles estão online e presencial. A questão que está faltando aí é justamente como que essas atividades elas são articuladas, porque elas são totalmente desarticuladas, elas não fazem nenhuma... Por exemplo, quem está em casa faz alguma coisa que complemente o que os meninos estão fazendo na escola, quem está na escola faz alguma coisa que complemente o que os meninos estão em casa, né? Talvez fazer assim, tipo, vocês que estão em casa, vão agora ali na cozinha e vão pegar alguma coisa para a gente ver aqui, não sei o quê, para a gente fazer, né? Não sei, fazer alguma coisa desse tipo para fazer essa integração, porque não existe a integração dos meninos que estão em casa com os meninos que estão na sala de aula.
O que eu estou vendo da experiência do meu neto, que está no 2º ano, né? E meu neto foi alfabetizado à distância. Maria, eu vou até morrer, eu vou dizer isso, né? Foi alfabetizado e não foi por mim nem pelo pai dele, porque nem eu nem o pai dele somos pedagogos, mas nenhum dos dois tem paciência para ensinar menino pequeno. Então, foi a professora mesmo, online, sentadinha lá na cadeira dela, totalmente online, que ensinou ele a ler e escrever. Massa. Como foi isso, eu não sei, porque eu não chegava nem perto, que me dava agonia. E o pai, quando chegava perto, era para ter também ataque do coração. Mas agora, ele está tão integrado ao ensino online, ele faz tudo. Ele fica a manhã toda sozinho, assistindo a aula dele, fazendo as tarefas dele, organizando tudo. Sai para o recreio, volta do recreio e não sei o quê. Não precisa ninguém dizer a ele o que é que ele tem que fazer. Bom, eu estava muito feliz com isso, mas meu filho me colocou uma pulga atrás da orelha e disse: mãe, ele foi uma semana para a aula presencial. E quando ele voltou mais feliz ainda de estar online. Isso significa alguma coisa, ou seja, ele nunca foi um menino de fazer muitas amizades na escola. Então, né? E ele adora estar em casa, ele não se preocupa de jeito não, não pede para sair, não faz, os meninos brincam ali na piscina, ele não está nem aí aqui em casa, ele não faz questão. Então, isso realmente é preocupante, né? De alguma forma, não sei. Mas, voltando para esse ensino simultâneo, o que é que eu pude ver dessa aula dele? A professora, quando eu olhei, quando eu vim ver esses dias, eu estava justamente olhando essas coisas, a câmera estava no quadro. Eu só escuto a voz da professora, e ela está de máscara, e ela fala, ela tem uma dicção boa, que eu já ouvi falar de crianças que têm dificuldade porque não veem a professora falando por causa da máscara, né? Então, ela tem uma dicção muito boa. E eu entendo perfeitamente, Vinícius também entende perfeitamente tudo que ela diz, nunca vejo ele preocupado com isso. Mas o que acontece é, veja, nós estamos no ensino simultâneo. Não é online, não é à distância, não é presencial, não é híbrido. Que porra é isso? Né? O que é isso que está se fazendo nas escolas? Veja o pobre do professor. A gente passou 20 anos criticando a educação à distância, que transpõe o ensino presencial para o ensino à distância, que pega tudo o que faz presencialmente e faz à distância. E eles estão fazendo isso. O professor está fazendo presencialmente tudo o que ele sempre fez, do jeito que ele sempre fez. A única coisa é que ele não está fazendo atividade em grupo, né? É só atividade individual. E aí, os meninos, e cada menino no seu lugar. Se levantar, senta, eu só escuto ela, fulano senta. Fulano senta. Ninguém pode levantar para não, né? Então, veja como esse professor, que passou o ano inteirinho tentando aprender a dar aula online no ano passado, que agora esse ano está entre a Câmara, os meninos que estão em casa, os meninos que estão na escola, as tarefas que os meninos têm que trazer, levar de casa para a escola, para elas corrigirem, os cadernos que ela tem que colar, não sei o quê, para os pais irem buscar, para ela mandar para casa. Eu vejo o movimento aqui, né, que ela faz fulano, 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 que assistem a aula online. Tem que pedir para o pai passar aqui, para a mãe passar aqui, para pegar os cadernos que estão, para que eu corrigir. E não sei o que. Veja, eu quero saber que horas essa criatura faz isso, né? Então, realmente, acho que foi Carol que falou, né? E Cristiane falou, seus filhos estão bem servidos, porque tem um professor para uma coisa e um professor para outra, né? E mesmo assim, tenho certeza que o professor da educação online está fazendo a mesma coisa que ele faria presencialmente. Então, é necessário que nós, enquanto grupo de pesquisa, enquanto estudiosos, enquanto pesquisadores, enquanto pessoas que estamos nessa, e aí é um convite, um desafio que eu faço para vocês,
né, que nós questionemos isso, que nós tentemos não somente questionar, não somente criticar, dizer, ó, é só marketing, porque isso não é educação, não é educação híbrida, né? Então, o que é isso e como fazer para que isso se torne uma coisa mais integrada, que isso se torne realmente um ensino híbrido, né? O professor não aproveita quando os meninos estão online para tentar fazer atividades em grupo online. Deve ser muito complicado mesmo para as crianças. A gente faz no ensino superior, né? Até com os meninos da educação do ensino médio, da educação tecnológica, a gente consegue fazer isso, né? Mas com as crianças de educação fundamental, de ensino fundamental, será que a gente consegue fazer isso? Que tal se a gente começar a pensar essas soluções, a sugerir essas soluções, experimentar essas soluções, né? Porque a gente fica estudando e é como a Isabel disse, é importante a gente estudar isso. Quando o professor, o Trevisan, né, ele fala, isso não é possível fazer ensino remoto ou educação híbrida no ensino remoto, eu não acho que não seja possível, não. Eu não acho que não seja possível nada nesse mundo. Depois do que a gente está vivendo hoje, eu acho que é possível tudo, né? E quem imaginaria que você ia alfabetizar uma criança à distância, né? A gente falava, eu achava muito engraçado que Josivânia disse que ela alfabetizou os alunos dela de EJA com o computador, mas foi ela lá com o computador, essas são as letras, use as letrinhas e tal, não sei o quê, né? Mas e a distância, uma criança, né? Então, eu acho que é possível, sim, você procurar atividades mais integradas entre estudantes que estão online, estudantes que estão presencial, entre os estudantes que estão online, e como o Cristiane mesmo falou, o virtual enriquecido, né? Que é totalmente virtual. Então, a gente vai entrar agora no lockdown, e o ano passado a gente passou o tempo todinho à distância. Não foi virtual enriquecido, não? Né, que a gente fez, né? Pode não ter sido tão rico, né? Mas foi educação híbrida, né? Mas talvez tenha sido em algumas experiências, em algumas situações. Então, olha, essa palavra impossível, eu acho que quando eu disser nunca é impossível, e eu sempre digo às vezes, eu às vezes digo. Então, eu queria que vocês me cortassem. Olha, eu vou estar dizendo aqui que eu digo sempre. Vinícius, meu companheiro de estudo. Então, eu acho que é preciso que a gente reflita sobre que posicionamentos nós teremos em relação a essa situação que a gente está vivendo. Como que a gente pode contribuir para a educação pública, para a educação privada, para a educação dessas crianças e desses professores, né? É um desafio aí tremendo, mas eu acho que esse é o fórum ideal para a gente poder sugerir coisas melhores para as nossas crianças e, né, as nossas, quando eu digo de todo mundo, do mundo todo. E ele fala, só para complementar, ele fala em adaptação, né? Ele diz que, como eu disse, a revista pegou aquele termo assim para chamar atenção, mas quando você lê, ele leva para a teoria, mas ele diz que pode haver adaptação, né? Que entra aquilo que a gente está conversando, né? A gente pode sim, né, pegar isso e transformar e ver como a gente pode fazer. Vai, Denise. Eu vou. Desculpa, Denise, só para eu concluir, eu já tinha concluído, tenho mania de fazer isso, mas eu vou fazer um desafio, vou propor um desafio para a gente. Que a gente, na próxima reunião, a gente traga um modelo, uma proposta de situação didática, né, híbrida, que a gente acredite que pode ser implementada nessa situação que a gente está vivendo. E aí cada um apresenta, a gente discute, conversa, diz o que é possível, o que não é possível. Não sei se eu estou desvirtuando aí, né, as datas. Pode ser em outra data, viu? Das datas que não estão marcadas.
Porque Mas a próxima é justamente sobre os grupos, então, assim, se meu grupo puder participar, porque eu não vou ter a parte né, de ensino híbrido do grupo de pesquisa, então eu já estou acatando a parte de Dora aí para minha parte, né, na próxima reunião. Que seria massa. E, inclusive, a gente vai fazer um e-book. Ó. Agora vamos para a parte que Cristiane gosta, da produção. Não? Vai lá, Denise. Obrigada. Desculpa, gente. Tudo isso que vocês falaram foi assim... Eu fiquei o tempo todo, é isso mesmo. Porque desde a fala de Carol, né, remetendo à filha dela, e aí me veio a lembrança de Emanuel, que é o sobrinho é o filho de uma sobrinha do meu esposo, e que eu amo de paixão. É uma criança, assim, maravilhosa, tagarela igual a mim, e ele tem muitas características minhas. Ele é muito, não tem nada a ver com a minha família, mas ele é muito, assim, não para quieto, sabe? É bem... E aí, ele não consegue ficar na cadeira o tempo todo assistindo. Ele tem que ficar falando, fazendo alguma coisa. E aí, você falou do seu neto, que ele absorveu, ele tem todo o perfil do tipo de adaptação de ensino que está sendo proposto aí pela professora para alfabetização. No caso desse menino, ele tem uma certa ajuda da mãe na questão da concentração. Olha, senta, olha, vai fazer. Só que ele consegue, só que quando começou na parte de inglês, ele começou a se desesperar, porque ele disse que não entendia nada, que não sabia fazer. Então, ele era muito bom na parte de leitura, de interpretação em português, mas em inglês, porque essa escola, ela dá inglês, alfabetizando e com inglês. E aí, tem também prova, viu, gente? Tem também prova mesmo. E é uma escola super famosa aqui de Recife, não vou falar o nome. Mas aí é o caso, né? E aí eu sempre acompanho, porque eu gosto muito de educação infantil. E aí, o que é que eu fazia? Eu mandava dominó para ele, concreto. Eu passava lá na portaria e mandava dominó, mandava um monte de coisa de colorir, fazia vídeo e dizia, esse vídeo é para fazer assim, tal, sabe? Coisas concretas para poder ele ter com que livros, ele adora leitura, ele adora filmes, aquele negócio do dragão, meu querido dragão, ele veio de Xarel uma vez, até Recife, contando a história toda do meu malvado dragão. Meu marido não aguentava mais, eu dirigindo, eu escutei a história toda detalhada. Então, é uma criança realmente muito ativa. E o que é que eu quero dizer? Foi quando Dora falou isso, né? O neto dela se deu muito bem, porque ele é tímido, porque ele não se envolve com os outros. Já essa outra criança, ela precisa de outra criança. Ele se vira para a mãe e faz, mãe, eu quero ir para o Parque da Jaqueira, mãe, eu quero encontrar meus amigos, mãe, eu preciso falar com alguém, eu preciso brincar com alguém. Então, é doloroso demais. E aí, ele agora está em casa, porque ele é alérgico, vive internado por conta de problemas de respiratório, alergia, ele não pode. Então, todo mundo está na aula e ele online. Imagine como está a situação dele. Aí, quando Bel fala, mas o que o autor sugere, né, o Trevisani sugere, é adaptar. Eu estava pensando nisso. Isso pode ser adaptável. Mas aí vem a questão dos pais, os pais presentes, entendeu? No caso, a mãe. Emanuel lê maravilhosamente, bem, mas a mãe está o tempo todo auxiliando. Então, não é graças à professora que ele lê, que ele está lendo, Ela propõe atividades, porque ela conhece o filho dela, ela sabe o perfil do filho, ela sabe que ele precisa de coisas concretas, ela sabe que ele precisa interagir, brincar. Então, a escola fez um bocado de atividade assim, apresentação, e aí ela mandava para mim as fotos. Eu vi recentemente um treinamento de março até julho, a gente assistiu muita coisa, e aí uma professora de uma escola americana, ou foi britânica, ela dizendo assim, olha, manda a criança
manda ela se levantar, manda bring the red, everybody stand up and bring something red. Pega alguma coisa vermelha. Todo mundo corria para pegar alguma coisa vermelha. Quando Dora falou, interagir, quem está na escola e quem está em casa, fazer uma pergunta para o outro, mandar o outro buscar alguma coisa. Então, é justamente isso, é a adaptação, essa é a palavra, é adaptar. Então, não existe, assim, um ensino único, né, mas adaptável. E aí, eu venho bater na questão, treinamento, capacitação, leitura, e colocar as experiências vividas para troca. Eu acho que essas escolas, elas não trocam experiência nem entre os professores, nem os coordenadores fazem ideia do que está acontecendo online. Eu não estou dizendo isso assim, sem um respaldo, mas alguma coisa eu já soube, né, a gente ouve, mas não tem tempo, minha gente, não tem tempo. Professor sozinho para fazer tudo e ainda fazer a reunião e assistir a gravação e ver onde foi que falhou, onde é que poderia ter sido melhorado. Uma intervenção, o coordenador, ele não está 100% apto, ele não está envolvido, apareceu agora, há 2 anos, então, muita escola foi imposição, não foi porque queria. Então, a base, minha gente, eu vejo o problema é na base, e eu não estou culpando nenhuma escola, não. Eu mesmo preciso muito de base, eu preciso rever meus vídeos com meus downs e ver onde é que eles estão interagindo mais, onde é que eu estou falando demais e não deixando eles exporem o que eles querem, né? Tem dia que a aula eu faço só escutar. O mínimo de inglês aparece, mas eles mostram tanta coisa que eu fico, poxa vida, foi produtiva. Então, se eu quero um produto no final da aula, eu fico sempre me questionando, onde é que está o meu produto? O que é que eu queria no começo? O que é que eu obtive no final? Como é que eu obtive isso? Então, essa questão de fazer um diário, de você refletir, de você ter um colega que você possa trocar essas experiências, como aqui nesse grupo, não está havendo por aí. Então, eu acho que é muito a questão da experiência, da capacitação. Não gosto muito dessa palavra capacitação. Eu gosto de troca de experiências, de vivências. E, para isso, a gente precisa das leituras e da prática, para poder comparar. Como é que eu posso... a pessoa gosta muito de um modelo pronto, não existe. Então, o modelo da aula de Bel não cabe no modelo da minha aula. O modelo da aula de Jussara não cabe no modelo da aula de Emerson. Então, os alunos são diferentes, a gente não pode pegar... Às vezes a gente usa, o Jussara até brinca comigo. Denise, um aluno teu de turismo, de uma brincadeira que eu tenho, um textozinho de Shirley Valentine, ele vai dizer que conhece esse texto desde não sei quanto tempo. Mas o porquê? Porque é um textozinho que ele saiu do papel e ele foi para o online, e aí eu faço as mudanças, as modificações, mas não é a mesma coisa. O texto é o mesmo, mas a forma de você trabalhar o texto, a forma como você pede os alunos para fazer as coisas, é diferente. Então, você pode até ter sua aula tradicional, que você usava há, sei lá, 10 anos atrás, modificada, né? E aí, levar essa aula para os outros colegas também sugerirem, olha, que tal, né? Porque coisas que eu descobri dessa Shirley Valentine, que na época, 10 anos atrás, eu não pensava questões de gêneros, né? E hoje em dia você pensa, né? Porque está mais, né? E aí os alunos também pensam, os alunos também opinam, os alunos também reinventam a história. Então, é isso que eu penso. Falei muito. Perfeito. Quem mais quer contribuir com essa discussão? Lá tem outra pergunta que fazem para ele na entrevista sobre a educação infantil. Acho que a gente se posicionou aqui, né, mostrando a realidade e o quanto se precisa adaptar. A gente, às vezes, fica, né, a gente tem atendido alguns professores que estão nesse ensino simultâneo,
e eles perguntam, né, questionam com criança, viu, com infantil, como eu posso fazer se eu estou com um grupo na minha frente tendo que controlar e um grupo em casa, né? Então, o quanto falta de preparação para a gente, de adaptação, né, de estímulo, porque imagina para esse professor que chega cansado, para ele raciocinar de que ele poderia fazer uma interação que o próprio autor fala na entrevista, né, que ele tem que estimular essa questão, né, de experimentação. E aí um exemplo, né, outro que vocês deram, Denise falou da cor, mandar o estudante pegar algo, né, se está ensinando inglês ou algo com a cor vermelha. Então, o quanto isso já iria, né, modificar essa aula, né, modificar esse estímulo e tudo mais. Lembrando que ele conversa também, fala também, que no ensino infantil não há muito essa questão da autonomia. E aí fala que é importante para o ensino híbrido, né, a autonomia do estudante. E aí entra no contexto que Denise falou e que Dora falou. Alguns conseguem ter essa autonomia, como o neto de Dora, mas já outros precisam do apoio de uma mãe, de alguém que esteja ali condicionando, né, e facilitando aquilo ali. Então, é muito complexo, mas é aí que está o gostinho, né, de estudar, de pesquisar, né, não? Então, eu acho que é isso. Lembrando que a educação infantil, uma das temáticas que se trabalha com a educação infantil é construir a autonomia da criança mesmo, né? Educação infantil trabalha com essa construção da autonomia, né, da criança, para ela poder fazer as coisas sozinha, ela começar a ter mais, né, essa liberdade e autonomia. Eu tive uma conversa com a professora, com a coordenadora de educação infantil da Prefeitura do Recife, e eu achei muito interessante o que elas estão falando, porque, veja, nesse modelo remoto, né, totalmente remoto, por exemplo, com a educação com as crianças, há necessidade, e mesmo o simultâneo, ou, né, como queiram chamar, você precisa muito na educação infantil de uma participação direta da família, né? Qual é a família que pode estar junto da criança o tempo todo, né? Às vezes a gente consegue. Com Vinícius, no ano passado, a gente combinava, eu e César, tinha que estar um do lado, mas era naquele esquema, cada um que corresse, né, da brincadeira na hora H, porque a gente tinha... eu ficava do lado, nas minhas horas, ficava do lado, fazendo minhas coisas e de olho nele, mas ele, quando tinha uma dúvida, vinha, perguntava e tal. Mas tem criança... Ele tinha um coleguinha que quase nunca entrava na sala, porque a mãe trabalhava, o pai trabalhava, a avó não tinha, não sabia colocar, né? E às vezes a mãe deixava ligado, ele fazia, ele ficava, ou ele... Vá pegar na geladeira. Ou ele pegava, ou ele ficava... aqui é assim, tem que ter autonomia, que senão tá lascado, vai morrer de sede. Ou ele ficava, acordava à tarde e já pegava aula no final, né? E aí você fica imaginando. Tem situação na Prefeitura do Recife que tem pai, tem mãe que só tem um celular em casa, então tinha criança que assistia a aula dia sim, dia não, né? Porque um dia era um, outro dia era o outro, né? Então a gente pensa nessas condições, e aí na educação infantil, eu estava conversando com a coordenadora de lá do Recife, da gerência de educação infantil, e ela disse, olha, o que a gente está fazendo é o seguinte, não dá para você ficar, e até porque tem toda essa discussão de tempo de tela de criança, né? Que a gente também não está discutindo isso, esse tempo de tela das pessoas e das crianças. Como é que aí elas faziam o seguinte, ó, no dia que a criança vinha para a escola, a professora passava 2 horas com a criança, né, fazendo aquela atividade, e depois ela ia para casa. E as outras 2 horas de aula dela era com as crianças que estavam em casa. Então, elas faziam uns videozinhos curtos de 10 minutos, 5, 10 minutos, mandavam para os pais assistiam com as crianças. Na hora da atividade,
tinha que estar o pai ou a mãe por perto, mas era o possível que elas podem fazer, né? Manda as atividades, então quando ela vinha num dia, mandava uma rotina para ela. Eles criaram um cenário que era uma casa, né? Eles criaram um cenário de uma casa para a professora poder dar aula para as crianças. Então, porque eles estavam em casa, né? E aí, para eles, quando eles vinham para a escola, eles também ficavam nesse cenário, né? Assim, pelo menos para fazer alguns vídeos ou para fazer algumas atividades. Nem todas as escolas têm. Mas elas, de qualquer forma, né? Estavam tentando fazer alguma articulação com as atividades que eles faziam em casa, com as atividades dos que quando vinha para a sala de aula, né? Você imagine uma sala de aula de educação infantil com crianças de 3, 4 anos, 5, né? Você não poder fazer atividade em grupo, né? Como é que é isso, né? Então, um desafio tremendo. E as escolas estão achando que estão fazendo, né? Como Cristiane disse, ou estão achando que estão fazendo, ou estão enrolando, né, Carol? Estão querendo enrolar a gente. Então, é importante que a gente se posicione, pense sobre isso, discuta sobre isso, né? Porque eu sei que nossas esferas de trabalho são ensino superior, né, tecnológico, médio, etc., mas somos nós que estudamos isso, somos nós que pesquisamos isso. A gente precisa ouvir, né, quem está na ponta, quem está lá na sala de aula com as crianças, quem que está fazendo as coisas, para a gente poder também ajudar com os nossos conhecimentos, né? Eu acho que talvez fosse importante também, aí como proposta, de repente, né, já que a ideia agora é, como Dora disse, nós estamos aqui para trazer soluções e pensar soluções, e a gente também chegar a essas pessoas que estão na ponta, vivenciando isso, não mais como família, né, no meu caso, assim, tenho filho na escola, e ouvi-los, porque, por exemplo, uma coisa que me inquieta muito também é o fato de entender o que é que a escola compreendeu como solução para aquele momento, para esse momento da pandemia, que, claro, todo mundo eu acredito que as escolas todas apostaram que seria muito rápido o momento, e por isso se propuseram a tratar de qualquer forma, e eu inclusive coloquei aquilo como escrevi alguns e-mails, né, para a direção dizendo, olha, vocês estão apenas transpondo a prática da sala de aula, do presencial para o online, e a realidade de uma aula online, ela exige outras práticas, e vocês estão apenas fazendo isso. E no caso específico dessa escola e de outras também, porque eu tenho amigos professores, as avaliações se mantiveram as mesmas, ou seja, a gente tinha os estudantes vivendo contextos diferentes, a gente tinha os docentes submetidos a contextos diferentes, todo mundo vivendo contextos diferentes, mas a prática da sala de aula, a prática da escola, a mesma. A diferença é que, em lugar de ser face-to-face, a coisa estava sendo feita pela tela, sabe? E a avaliação, ela se manteve exatamente igual. Ou seja, o aluno, ele foi avaliado da mesma forma. Manteve-se a estrutura de prova, sabe? O conhecimento, ele estava... Só aumentou a intensidade, né? Porque antes era uma semana de prova, agora é toda semana. Pois é. Formulário, né, Carol? Pois Vinícius hoje fez o formulário, aí eu fazia isso, foi até de inglês, viu, Denise? Aí eu fazia... ela tá perguntando qual é a brincadeira de pega-pega. Aí tinha lá os nomes em inglês, né? E eu com o livro na mão, porque eu também não sabia, né? E eu com o livro na mão. Aí ele fazia, essa? Aí eu, não. Aí ele, essa? Aí ele marcava. Aí hoje foi a primeira vez que eu fiquei com prova com ele, porque quando é com o pai fica, né? E eu dei aí, eu digo, vai, faz aí as atividades, as provas.
E o engraçado só para agora descontrair, mas descontrair mesmo, eu fiquei pensando. A semana passada eu estava fazendo atividade com ele de português, estudando com ele para a prova de português. Gente, eu não sei mais separar as sílabas. Aí eu fazia, para que a gente estuda a separação de sílabas, minha gente? Para que a gente estuda? Faz tudo por nós. Né? Quem separa sílabas hoje em dia? Não é? Dora, a gente faz para bater palma. Aprender a bater palma. Banana. Eu bato. Mas ideia. Aí eu fazia, ideia. Era um inferno. Aí lá vou eu pro Google aprender a separar as sílabas. De lascar um negócio desse. Sinceramente, viu? Eita, isso está sendo gravado, minha gente. Depois corta, viu? E aí fica a sementinha de repente, se a gente tiver braços e pernas para isso, a gente ir até as escolas para fazer esse confronto entre a prática da coisa do ensino também com as avaliações, para ver se houve tanto um planejamento, se houve uma reflexão e se houve uma avaliação do que foi feito. Né? Perfeito, Carol. Eu acho perfeito. Vamos fazer essa discussão na próxima semana. Legal. Só é meio difícil, né? A gente conseguir acessar escola, principalmente Nada, a gente divulga pelo Educate INEP, pelo canal do Hub, pelo todo canto a gente divulga. Uma conversa conectada. Uma conversa conectada, isso, perfeito. Perfeito, né? Mas vamos primeiro se instrumentalizar, né? Estudar e ver quais são as sugestões, as opções que a gente tem, discutir isso, como Isabel disse, fundamentando, né? Para poder chegar e dizer, fazer um negócio bem e discutir a avaliação, sim. Perfeito. Muito massa. E falando aí nessa fundamentação que a gente conversou hoje, eu vou para a última parte de nossa discussão, mas vocês vão aí preencher uma atividadezinha, certo? Vocês vão pensar e aí... Menina, tem avaliação, avaliação. A internet está caindo, vou logo avisando. E vão escrever aí, assim, o que é que vocês acham, né, que seria colocado por vocês, seja para pesquisa, ou seja para a realidade de ensino, em que âmbito você quiser, mas qual seriam os prós, né, e os contras, né, para o ensino híbrido, que você pensaria para o ensino híbrido, como teoria, né? Então, quais seriam os prós e os contras? Não obrigatoriamente você tem que colocar pró e contra, mas que você pense ou em pró ou em contra, ou se você tiver as duas opções, que você preencha. Aí eu vou mostrar qual é o aplicativo, muitos já conhecem, aí vocês já vão pensando aí, porque vocês vão escrever lá, tá? Ou no lado do pró, ou no lado do contra, e aí vocês escrevem o que vocês pensam sobre essa parte mais teórica, digamos, do ensino híbrido. E aí vocês também podem votar. Caso alguém já coloque algo que você concorda, você pode dar um ok, um like e dizer, eu concordo com o que essa pessoa falou aqui, aí eu não preciso repetir, eu acho que é um pró mesmo, e assim por diante. Né? Para todo mundo ir vendo aí, né? Então, vou colocar para apresentar, para quem não conhece a ferramenta, é bem rapidinho. Então, é essa aqui a ferramenta, né, o Idea Boards, que você já vai vir, eu vou botar o link para vocês, antes de colocar o link, vai ter, se for no computador que você abrir, vai aparecer assim, basta vir no mais, certo? E aí você vai escrever, quando você aperta no mais, já pode começar a digitar, tá? Então, taranã, taranã, você escreveu Identifica lá a pessoa ou não? Não. É que nem o Jamboard, né? Não identifica não, né? Massa, perfeito. Aí, observação, você pode votar, eu gostei disso aqui que escreveram. Então, você clica em cima e aí você dá o seu like, se você gostou, tá bom? Cuidado, todo mundo, já ficou uma pessoa aqui com like. Então, além da pessoa que escreveu, alguém já disse que concorda. Cuidado para não apagar, tá? Na lixeirinha, senão vai apagar aquela opção, certo? Mas, então, menino, o povo já concordou antes da pessoa terminar de responder. Já pensou? Então, vou apagar essa porque não tinha nada. Pronto. E se você achar que é contra, vem aqui no maisinho do contra, tá?
Então, vá no maisinho correto. Se você for acessar pelo celular, vai ser quase a mesma coisa, só que ele aparece listado, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar. Então, ele vai aparecer listadozinho, prós, contras, aí você clica e escreve dentro do que você quiser escrever, tá bom? Então, mais ou menos é isso. Quem tiver dúvida vai perguntando, eu vou colocar o link aqui no chat para que vocês digam aí o que vocês acham dessa teoria de ensino híbrido, prós e contras. Pronto, já está aí no chat. Ok. E, tipo, eu estava tentando trabalhar, né, com as emoções acadêmicas nesse período remoto, nas emoções dos estudantes, e nós estávamos tentando nos inserir nas escolas do ensino fundamental, ensino médio, né? Nós só conseguimos uma, só uma que permitiu fazer a aplicação do questionário. Ah, eu com Rúbia, né? Não, Rúbia, muda isso para o ensino superior, porque a gente consegue com mais facilidade. Mas ensino médio, ensino fundamental, pelo menos para esse tipo de pesquisa, a gente achou muito difícil eu conseguir a escola que realmente apoiasse. Que bonitinho, o pessoal todo trabalhando aí, ó. Todo mundo concentrado. Só eu que não vou poder responder, que eu tô dirigindo, viu? Eu saí da faculdade há pouco, eu tô no celular escutando tudo, mas eu não tenho como eu digitar nada. Certo, meu amor, sem problema. Vou colocar aqui a tela para vocês irem vendo, né? E já tem gente aí vendo, votando. A gente vai botar falta em você. Concordo, Dora. Não, Hernandes, eu vou botar um quadradinho lá para você. Bel, enquanto o pessoal está escrevendo, né, eu queria compartilhar uma outra coisa que de repente casa aí com o que a gente está conversando e pode ainda ajudar em outros processos de pesquisa. Lá na faculdade a gente começou agora esse semestre, né, implantar um modelo híbrido que quase todas as disciplinas da matriz dos cursos elas têm 50% presencial, 50% virtual, onde no virtual é uma parte teórica com a gamificação utilizando o chatbot. Então a gente tem um robozinho que esse robô ele atua só na parte teórica e na sala de aula o professor tende a discutir, debater, aplicar, desenvolver alguma coisa prática, né, utilizando metodologias ativas ou até mesmo apenas uma conversa dialogada, mas na sala de aula eles vão tentar sistematizar a aprendizagem daquilo que está na parte teórica que o estudante teoricamente já leu, né? Então a gente começa agora e eu vou tentar replicar os mesmos instrumentos de pesquisa que eu utilizei na tese nesse outro formato para ver se a gente consegue ter alguma coisa também diferente. Como na tese o foco era curso de tecnologia, nesses cursos de agora são todos direito, saúde, gestão e novamente tecnologia com um novo modelo, sabe? Aí de repente alguém quiser aí extrair desses dados alguma coisa para pesquisa também está disponível, tá? Perfeito. Vou colocar aqui a tela. Microfone desligado, Bel. Já pensou? Que situação. Valeu, Elaine. Então, estimula o aluno como prós, né? Estimula o aluno, aprendizagem personalizada em diversos níveis, diversidade de ferramentas, articula ações e aprendizagens online e presenciais. O ensino híbrido abarca as múltiplas possibilidades de ensinar e de aprender, cria autonomia, utilização intencional de TDIC, pode facilitar o engajamento, valorização do processo de aprendizagem do estudante, e aí vocês podem voltar aí para a gente ver, né, quem concorda. E os contras, né, que tem aqui, o aluno tem que ter autonomia para saber se organizar nesse cenário,
quando não há uma troca de experiências sobre as vivências entre os colegas, então isso atrapalha, a grande quantidade de estudantes por turma, desconhecimento do fazer híbrido perfeito, pressupõe a disponibilidade de ferramentas tecnológicas por parte da instituição e ou dos estudantes, pode aprofundar a desigualdade tecnológica e o professor precisa acreditar. Tem alguma coisa ou algum desses que vocês querem pontuar, querem ou até discordar? Eu não acho que isso seja um contra, eu não acho que isso seja algo pró. Bel, eu acho que esse aqui o aluno tem que ter autonomia, né? Eu acho que é tanto um contra quanto um pró, né? Porque se o aluno não tem, né? Eu acho que não ter é que é o contra, né? Mas ele ter autonomia é até uma coisa boa, né? É até um pró, né? Eu acrescentaria outro item aí, sabe? Eu colocaria que o professor também precisa começar pensar de maneira sistêmica, né? Porque se o professor pensar isolado em caixinhas, ele não vai conseguir fazer a integração que o modelo pede, né? Isso. Alguém ainda tem aquele gifzinho, eu não sou Hernandes? Acaba até dirigindo. Cara, poxa. Eu tenho, depois eu boto nos grupos. Então, gente, alguém quer fazer mais alguma colocação? Modificar alguma coisa? Tudo ok? Perfeito. Só para quem não conhece a ferramenta, né? Isso aqui a gente pode fazer, inclusive, para votações, que a gente fez, inclusive, do livro didático. Basta colocar aqui em exportar, ó, PDF, e já vai sair tudo pronto, inclusive com a colocação, né? De primeiro lugar, qual seria o que foi mais votado como pró, mais votado como contra, e assim por diante. Então, eu amo esse. Aí. Então, já sai prontinho. E você pode fazer isso como pesquisa, inclusive, né, como diagnóstico, né, dos estudantes. Então tá aí já o PDF prontinho, com tudo que vocês massa, falaram. Bel. Essa ferramenta quem me apresentou foi Carol Belo. Ela fez uma apresentação muito massa com a gente, e aí apresentou, e aí, desde então, eu amo utilizar essa ferramenta, porque já sai tudo pronto, você não tem trabalho de nada, já sai o PDF pronto, então, e serve para muita coisa, não só tem esse pró e contra, eu peguei esse pró e contra, você pode fazer N tipo de situação, bem, bem interessante. Gente, a gente sempre gosta de terminar um pouquinho antes para, se for preciso, dar algum informe, né, para conversar. Então, assim, eu estou muito feliz pela discussão. Acho que essa parte de teoria, junto com prática, com estudo, né, acho que a gente faz isso para acender a chama em vocês de pesquisa, de que a gente precisa sair dessas barreiras somente nossa de grupo para alcançar as instituições, os professores, os estudantes, colocar essa pesquisa para rolar, não é? Então, o nosso objetivo, o nosso intuito maior em trazer esses temas, como o Cris falou, é para que vocês entendam um mínimo de teoria. Isso aqui foi só uma chama, né? Realmente é preciso ler, realmente é preciso, né, estudar, que é muito gostoso você ter essa teoria para poder você fazer lá e discutir essa teoria na sua pesquisa. E os 2 livros indicados aí são os principais, são esses. E aí eu vou indicar um próximo livro para metodologias ativas, que a gente é o outro tema do meu grupo, né? Da minha pesquisa, que é ensino híbrido e também metodologias ativas, que é o livro novo também que eu recebi de indicação de Marina, que é um livro que já fala nessa divisão de metodologias ativas, ágeis e outras que eu ainda não consegui decorar, que são 4 tipos. Então, para a gente entender melhor o que são as metodologias ativas. Como o nosso projeto é em metodologias ativas, a gente vai trabalhar metodologias ativas, mas é bem interessante para vocês verem que já existem outros tipos de metodologias nesse contexto. Então, será o próximo, aí vai ser o livro mesmo, que vocês podem ler ele só por partes, ele é muito bem dividido, então ele tem resumos que você pegando uma página, você já consegue entender o que é metodologia ativa, o que é metodologia ágil, então você não precisa ler o texto todo, mas se você quer aprofundar, você tem como ler. Oi? Ele traz a metodologia ativa, a metodologia ágil, a imersiva e a analítica. Isso mesmo.
E aí vai ser esse livro que eu vou colocar lá para vocês, né, como próximo. E aí eu vou deixar, porque vai ser um tempão para poder a gente ter essa conversa de metodologias ativas ainda, então vocês já vão lendo, já vão desfrutando, né, disso tudo. Então já agradeço de minha parte para abrir aí o microfone para vocês falarem também. Obrigada pela atenção, pelo entusiasmo, pela participação de vocês, pela conversa e por tudo que rolou aqui hoje. E vamos pesquisar. Foi massa, Bel. Muito massa. Conversa arretada, né? Eu estou tão feliz que eu estou conseguindo fazer essas coisas, vocês nem imaginam. Participar das reuniões do grupo, ler, estudar, ler os textos dos meus meninos, das minhas meninas. Está sendo muito bom, viu? E é isso aí. Eu acho que a gente, enquanto grupo, né, de pesquisa e pensadores, pensadoras, especialistas, experts, né, nisso que a gente faz, na que a gente estuda, tem que dar as respostas para a sociedade. Esse é o nosso papel enquanto servidor público, enquanto estudiosos, né, pesquisadores, cientistas da educação, né? Esse é o nosso papel. Bora lá, eu estou super orgulhosa de fazer parte desse grupo, viu? Obrigada. Teve uma pergunta no chat que é onde eu estaria colocando esse material. É porque no grupo de pesquisa a gente tem como é o nome mesmo, um Telegram, né? Telegram, que a gente tem lá como colocar esse material. Então, eu sempre estou colocando lá. Né? O grupo de WhatsApp do NEP vai desaparecer no final de março, então vai ficar só. Mas, Denise, qualquer coisa tu pergunta no individual. Não a mim, viu, a Cris, porque eu estarei off durante um ano, porque minha orientadora deu aí um ultimato para mim, eu vou ter um ano para fazer um monte de coisa. A Cristiane. A culpa é minha, Denise, né, Lasca? coloque o Telegram, Denise. Coloque o Telegram, você está perdendo. Gente, então eu vou passar para vocês uma dicasinha de como você passar toda a sua conversa para o Telegram. Agora, o problema é que você tem que fazer pessoa por pessoa. Aí você pode pegar todas as conversas que você tem com aquela pessoa, vai até a imagem e passar para o Telegram. Viu? Mas faça apagar tudo, Denise. E livro celular aí de um monte de gigas. Roberto, deixa eu perguntar uma coisa. Vai ficar, então, a tarefinha de a gente preparar, o pessoal do teu grupo, de preparar a situação didática para o próximo... Sim, para o próximo encontro, de hoje a 15. A ideia é uma situação didática que pense a situação da turma, uma turma que esteja no presencial e outra no online, e que as atividades congreguem esses dois grupos, é isso? Pode ser qualquer situação, né, Dora? Momentânea, tipo remota ou simultânea, ou não é isso? Remota ou simultânea, isso. Tá bom. Aí, Carol, eu acho que a gente já pode ir também pensando nessa ideia da avaliação também. Como é que vai ser essa avaliação, né? Beleza. Não se preocupem em fazer algo tão formal quando a gente diz, né? Uma situação didática, não precisa ser algo formal, porque a gente não vai pedir como, né? Mande para a gente o arquivo detalhando, não. É para conversa mesmo, né, Dora? Quando a gente fala você colocar no papel para você, não é? Para que você possa explicar a sua ideia aqui na atividade, certo? Por enquanto, porque se depois for para a publicação realmente, vai ter que ser mais esquematizado. Justamente. Eu esqueci que Dora falou que era para o e-book, é verdade. Eu acho que inicialmente a gente pode pensar na situação, né? Trazer a situação da forma como vocês quiserem, em PowerPoint, em Canva, em papel, no jeito que quiser, né? O desenho, o escrito, como for. E aí, depois a gente pensa em como a gente vai materializar isso em um texto, vamos dizer assim, razoavelmente científico, né? Porque tem que ser um texto que traga fundamentos, mas também um texto que esteja acessível para que professores
tenham condições de ler, né, como, né, talvez como relato de experiência, sem ser relato de experiência, né, relato de sei lá, a gente vai pensando nisso. A ideia é você primeiro... Eu sou um tiquinho metódica, aí eu queria só saber para quanto tempo a gente pensa essa situação didática? Para quanto tempo de execução? Vai depender. Eu acho assim, por exemplo, se você quer pensar para uma situação em que o professor vai trabalhar com... Eu vou dar meu exemplo de sempre, gráfico. E como é que ele vai trabalhar gráfico com essas crianças, para ensinar gráfico? Aí o que é que ele vai ensinar primeiro, né? Aí você vai pensar, ele vai ter que ensinar o conceito de gráfico, interpretação de gráfico, como para que serve um gráfico, essas coisas todas, né? E aí eu já sei o meu exemplo, vou pegar meu exemplo, que é esse de gráfico, ninguém pega, viu? Vou logo avisando. E vou tentar, aí eu vou tentar fazer, por exemplo, essa aula eu daria em três encontros de matemática, né? Aí como é que eu faria isso? Será que eu já junto isso com português também? Não sei, vamos pensar aí como é que a gente faz isso. Mas as estratégias seriam para o infantil. Não, para a educação fundamental. Eu acho que infantil é difícil a gente pensar agora para infantil. Vamos pensar em ensino fundamental. Porque infantil, a maioria dos pais estão tirando as crianças da escola. Porque o menino vai ficar em casa, eu vou pagar a escola. Né? A não ser, mas do primeiro ao 9º ano, né? Ou ensino médio, vocês escolhem aí como é que vocês acham, o que vocês pretendem. Eu acho que é educação fundamental, ensino fundamental. Tem o ensino fundamental 1 e 2, né? Que vai do primeiro ao 9º ano. E o ensino médio. Vejam o que é que vocês, como vocês se sentirem mais confortáveis. Então, vou dar uma aula espanhol, né? Eu vou preparar uma situação didática em espanhol, não é? Porque a pessoa fica mais confortável, né? Isso aí. Eu, como sou pedagoga, vou pegar para educação, para ensino fundamental, séries iniciais. Massa? Boa. Fechou, gente? Alguma dúvida, algum questionamento? Encontro, Dora, também tem, não sei, né? Seriam encontros separados ou faríamos um seguido do outro, né? Por causa dos projetos. O pessoal que quer se inserir também no de coreografia didática e de meta-aprendizagem pediu um outro encontro para falar mais sobre essa parte teórica da coreografia didática, inicialmente, para depois a gente seguir para a de meta-aprendizagem. Aí, nesse próximo encontro, você poderia falar sobre a teoria especificamente? Mais aspectos teóricos, né? Fala disso melhor do que eu. Não, você que é a bambambam, não é? Mas eu tô podre mesmo com essa história. E defendeu tese, passou 4 anos estudando, foi tu. Isso, Dora, passe para ela. Porque se aprendizagem. fosse assim, eu não ia falar de ensino híbrido hoje, não. Eu ia Não passar é? para a Dora também. Aí eu brigando. Aí concordando, tá vendo? Você já concordou, Aí eu brigando. não é? Eu acho, porque aí você já faz uma introdução para chegar na meta-aprendizagem. Mas aí tu fica com a didática, aí eu falo depois da de meta-aprendizagem. Então, de hoje a 15 será teórico de novo, e essa atividade fica para a próxima, né? Porque dá mais tempo para a gente até trabalhar. Seria isso, Cris? Próximo encontro seria teórico, é isso? Não, seria tudo junto. Uma parte teórica e uma parte já das atividades. A gente pode fazer uma hora, né? Perfeito, então. O que é que vocês acham, né? Pode gente pode fazer 1 hora discutindo os projetos, ou 1 hora primeiro fazendo discutindo a teoria, e depois 1 hora fazendo projeto, discutindo os projetos, né? Perfeito. Massa. Combinado. Então é isso. Prepare, viu, Cris? Dora, a parte didática é sua. Lasca. Vamos deixar as duas lá no individual discutindo isso. Gente, valeu. Aí, né? toma que filho é teu, toma que filho é teu. Beijo, até a próxima. Chama Miguel, Cris. Tchau, gente. Tchau, tchau. Posso tentar falar com ele, né? Para ver Chama Miguel. se ele fica disponível no dia. 1 horinha só.
Vou mandar mensagem para ele. Manda. Porque isso também depende do horário de lá, né? Já que é tão diferente os horários. Se ficar às 15,